Bora que bora para mais um dia de leitura. Hoje vamos começar em 1 Reis, capítulo 1 ao 2. Começaremos hoje no livro de Reis hoje. Sejam bem-vindos. Bora lá. Senhor nosso Deus, Pai, te peço, Deus, que nos abençoe e que possamos compreender a Tua palavra, Deus. Te agradeço por todos os ensinamentos que o Senhor tem nos dado até agora, Pai. Te peço, Senhor, que nos enche nossos corações de alegria de estar lendo a Tua palavra, que possamos cada dia mais estar fortalecido pela Tua palavra, Pai. Peço, Deus, que nos dê sabedoria, que nos dê entendimento e mais curiosidade para ler a Tua palavra, que possamos ter mais carinho, mais vontade de ler a Tua palavra, Pai. Eu agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bora lá. 1 Reis. 1 Reis. É 1 Reis, né? 1 Reis 1. A velhice de Davi. O rei Davi já estava muito idoso e, por mais cobertores que pusesse sobre ele, não se aquecia. O rei Davi estava muito idoso e, por mais cobertores que pusessem sobre ele, não se aquecia. Então seus conselheiros lhe disseram: Então seus conselheiros lhe disseram: Vamos procurar uma jovem virgem para servi-lo e cuidar do Senhor, ó rei. Ela se deitará em seus braços e o manterá aquecido. Então procuraram em toda a terra de Israel uma jovem bonita e encontraram Abisag. Abissag, né? Abissag. E encontraram Abissag, de Sunem, e a levaram ao rei. A jovem, muito bela, passou a cuidar do rei e a servi-lo. O rei, porém, não teve relações sexuais com ela. Adonias reivindica o trono. Por essa época, Adonias, filho de Davi, e a Gite começou a se gabar. Eu assumirei o trono, providenciou carruagens e cavaleiros, e também 50 homens que serviam como sua guarda de honra. Seu pai nunca o Seu pai nunca o havia disciplinado, nem sequer lhe perguntava: Por que você está fazendo isso? Adonias havia nascido depois de Absalão, e também era muito bonito. Adonias buscou conselhos com Joabe, filho de Zeruia, e com o sacerdote Abiatar, e eles o apoiaram em seu plano. Mas o sacerdote Zadok, Benaia, filho de Joiada, o profeta Natã, Simei, rei Rei e guarda pessoal de Davi se recusaram a apoiar Adonias. Adonias foi à pedra de Zoelete, perto, de, perto em Rogel, onde ofereceu sacrifícios de ovelhas, bois, novilhos gordos, bois e novilhos gordos. Convidou todos seus irmãos, os outros filhos do rei Davi, e todos os homens de Judá, oficiais do rei. Mas não convidou o profeta Natã, nem Benaia, nem a guarda pessoal do rei, nem seu irmão Salomão. Então Natã foi falar com Bet-seba, mãe de Salomão. Ele perguntou: você está sabendo que Adonias, filho de Agite, se proclamou rei? E o nosso senhor Davi nem sabe? Se deseja salvar a sua vida e a de seu filho Salomão, siga meu conselho. Vá depressa ao rei e diga-lhe: Meu senhor, o rei, não jurou a mim que meu filho Salomão certamente seria o próximo rei e se sentaria em seu trono? Então, por que Adonias se proclamou rei? E enquanto você ainda estiver falando com ele, eu virei e confirmarei tudo o que você disse.
tudo o que disse. O rei Davi, já bastante idoso, estava em seu quarto, onde Abissaque cuidava dele. Betseba foi até lá e curvou-se diante do rei. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: Meu senhor, juro diante do Senhor, seu Deus, que Salomão, o filho de sua serva, certamente seria o próximo rei e se sentaria em seu trono. Mas agora, Adonias se proclama rei, e meu senhor, o rei, nem sabe. Ele ofereceu muitos sacrifícios de bois, novilhos gordos e ovelhas, e convidou todos os filhos do rei para a celebração. Também convidou, também convidou o sacerdote Abiatar e Joabe, o comandante do exército, mas não, mas não convidou o seu servo Salomão. Agora, ó meu senhor, o rei, todo o Israel espera que o senhor anuncie quem o sucederá no trono. Se o senhor não tomar uma providência, meu filho Salomão e eu seremos tratados como criminosos quando meu senhor, o rei, morrer. Enquanto ela ainda falava com o rei, chegou o profeta Natã. Os servos do rei lhe disseram: O profeta Natã deseja vê-lo. Natã entrou, curvou-se com o rosto no chão diante do rei e perguntou: Meu senhor, o rei, decidiu que Adonias será o próximo rei e se sentará em seu trono? Hoje ele ofereceu muitos sacrifícios de bois, novilhos, gordos e ovelhas, e convidou todos os filhos do rei para a celebração. Também convidou, o- também convidou os comandantes do exército e o sacerdote Abiatar. Estão comendo e bebendo com ele e gritando: Viva o rei Adonias! Mas ele não convidou a mim, seu servo, nem o sacerdote Zadok, nem Benaia, filho de Joiada, nem seu servo Salomão. Meu senhor o rei fiz isso, meu senhor. O rei, meu senhor o rei fez isso sem informar nenhum dos seus conselheiros quem será o próximo rei? Salomão é proclamado rei. O rei Davi respondeu: Chamem Betseba, chamem Betseba. Então ela voltou e ficou em pé diante dele. O rei repetiu o seu juramento. Tão certo como eu vivo o Senhor, que me livrou de todos os que me livrou de todos os perigos, seu filho Salomão será o próximo rei e se sentará em meu trono hoje mesmo. Como jurei a você diante do Senhor, o Deus de Israel. Então Betseba se curvou diante do rei com o rosto no chão e exclamou: Que o rei Davi, meu senhor, viva para sempre. O rei Davi ordenou: Chamem os sacerdotes Zadok, o profeta Natã e Benaia, filho de Joiada. Quando eles chegaram à presença do rei, ele lhes disse: Levem Salomão e meus conselheiros à fonte de Gion. Salomão deve ir montado em minha mula. Ali o sacerdote Zadok e o profeta Natã o ungiram rei sobre Israel. Toquem a trombeta e gritem. Toquem a trombeta e gritem. Viva o rei Salomão. Em seguida, acompanhem o Salomão de volta para cá. E ele se sentará em meu trono. Será meu sucessor, pois eu decretei que ele reinará sobre Israel e Judá. Amém, respondeu Benaia, filho de Joiada. Que o Senhor, o Deus de seu senhor, o rei, confirme suas palavras. E que o Senhor esteja com Salomão como esteve com o meu senhor, o rei. E que torne o reinado de Salomão ainda maior que o seu. Então Zadok, então o sacerdote Zadok, o profeta Natã
Benaia, filho de Joiada, e o guarda pessoal do rei levaram Salomão à fonte de Giom. E Salomão foi montado na mula que pertencia ao rei Davi. Ali o sacerdote Zadok pegou uma vasilha de óleo da tenda sagrada e ungiu Salomão. Em seguida tocaram a trombeta e todo o povo gritou: Viva o rei Salomão! E todos acompanharam Salomão tocando flautas e soltando gritos de alegria. A celebração era tão animada e barulhenta que fazia o chão tremer. Adonias e seus convidados ouviram a celebração bem na hora em que terminavam o banquete. Quando Joiada ouviu o som da trombeta, perguntou: O que está acontecendo? Por que a cidade está nesse alvoroço? Enquanto ele ainda falava, chegou Jonatas, filho do sacerdote Abiatar. Entre, disse Adonias. Você é um homem, você é um homem de bem. Com, cer com certeza traz boas notícias. Pelo contrário, respondeu Jonatas. O rei Davi, nosso senhor, proclamou Salomão o novo rei. Enviou à fonte de Giom, acompanhado do sacerdote Zadok, do profeta Natã, e de Benaia, filho de Joiada, sobre a proteção da guarda pessoal do rei. Salomão ia montado na mula que pertence ao rei. E sacerdote Zadok e Natã ungiram o rei na fonte de Giom. Acabam de voltar e a cidade inteira está festejando com grande alegria. Este é o motivo de todo esse alvoroço. Além disso, agora mesmo Salomão está sentado no trono real. E todos os oficiais do rei foram cumprimentar Davi e lhe disseram que o seu Deus torne a fama de Salomão ainda maior que a sua, e que o reinado de Salomão seja maior que, que o reinado de Salomão seja ainda maior que o seu. E deitado na cama, o rei curvou-se em adoração. E deitado na cama, o rei curvou-se em adoração, e disse: Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje escolheu um sucessor para sentar-se em meu trono, que hoje escolheu um sucessor para sentar-se em meu trono, enquanto ainda estou vivo para ver isso acontecer. Então, em pânico, os convidados de Adonias se levantaram da mesa do banquete e se dispersaram. Adonias, com medo de Salomão, correu para a tenda sagrada e se agarrou às pontas do altar. Salomão soube que Adonias, por medo, estava agarrado às pontas do altar e dizia: Que o rei Salomão jure hoje que não matará a mim, seu servo. Salomão respondeu: Se ele for leal, não se tocará. Se ele for leal, não se tocará num só fio de cabelo de sua cabeça. Mas se ele demonstrar más intenções, morrerá. Então o rei Salomão mandou chamar Adonias, e eles o retiraram de junto do altar. Ele veio e se curvou diante do rei Salomão, que lhe disse: Vá para casa. Instruções finais. Vou só mudar o tamanho da webcam, que está um pouco grande, né? Só um pouquinho aqui. Instruções finais de Salomão. Instruções finais de Davi a Salomão. Quando se, quando se aproximava do momento Quando se aproximava do momento de sua morte, não, peraí. Instruções finais de Davi a Salomão. Instruções finais de Davi a Salomão. Tem que ler mais descompassado, eu estou lendo muito rápido. Quando se aproximava o momento de sua morte, Davi deu as seguintes instruções a seu filho Salomão. Vou para onde todos na terra irão algum dia. Seja corajoso e seja homem. Obedeça as ordens do Senhor seu Deus e siga os caminhos dele. Guarde os decretos, mandamentos, estatutos e preceitos escritos na lei de Moisés, para que seja bem-sucedido
em tudo que fizer e por onde quer que for. Desse modo, o Senhor manterá a promessa que me fez, se seus descendentes viverem como devem e me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma, sempre haverá um deles no trono de Israel. Além disso, você sabe o mal que Joabe, filho de Jeruia, me fez quando assassinou os dois comandantes do exército de Israel, Abner, filho de Ner, e Amassá, filho de Jeter. Ele os matou como se fossem inimigos de guerra. Mas era tempo de paz. Assim manchou seu cinto e sua sandália com sangue inocente. Faça com ele o que lhe parecer melhor, mas não deixe que envelheça e desça à sepultura em paz. Seja o bondoso conselho de Barzilai, de Gileade. Faça deles convidados permanentes à sua mesa, pois cuidaram de mim quando eu fugia de seu irmão Absalão. E lembre-se de Simei, filho de Gerá, de Baurim, da tribo de Benjamim. Ele lançou contra mim uma terrível maldição quando fui a Maanaim, quando ele desceu ao meu encontro no rio Jordão. Jurei pelo Senhor que não o mataria. Contudo, esse juramento não o torna inocente. Você é um homem sábio e saberá providenciar para ele uma morte sangrenta em sua velhice. Então Davi morreu e foi sepultado na cidade de Davi com seus antepassados. Reinou por 40 anos sobre Israel, e 7 em Hebrom, e 33 em Jerusalém. Salomão se sentou no trono de seu pai. Salomão se sentou no trono de seu pai, Davi, e seu reinado foi firmemente estabelecido. Salomão estabelece seu governo. Certo dia, Adonias, filho de Agite, foi falar com Batseba, mãe de Salomão. Ela lhe perguntou: Você vem em paz? Sim, venho em paz, disse ele. Na verdade, tenho um favor a lhe pedir. O que é? Perguntou ela. Ele respondeu: Como você sabe, o reino era meu por direito. Todo Israel esperava que eu fosse o próximo rei. Mas a situação mudou e o reino foi para o meu irmão, pois o Senhor quis assim. Agora tenho apenas uma coisa a lhe pedir. Por favor, não deixe de me atender. O que você quer? Perguntou ela. Ele disse: Fale em meu favor ao rei Salomão, pois sei que ele atenderá. Pois sei que ele a atenderá. Peça que ele permita que eu me case com Abissag, a jovem de Sunem. Está bem, respondeu Batseba. Vou falar com o rei da, vou falar com o rei por você. Então Batseba foi até o rei Salomão para falar com ele sobre o pedido de Adonias. O rei se levantou do trono para recebê-la e se curvou diante dela. Depois que o rei voltou a sentar-se, ordenou que trouxesse um trono para sua mãe. E ela se sentou à sua direita. Tenho um pequeno pedido a lhe fazer, disse ela. Espero que não deixe de me atender. O que é, minha mãe? Perguntou ele. Eu não recusaria um pedido seu. Ela respondeu. Permita que seu irmão Adonias se case com Abissag, a jovem de Sunem. Como pode me pedir que entregue Abissag a Adonias? Disse o rei Salomão. Peça de uma vez, peça de uma vez
Não, peraí. Peça de uma vez. Pera, tá. Peça de uma vez que Peça de uma vez que eu dê o reino para ele. Sabe bem que ele é meu irmão, mais velho, e que conta com o apoio do sacerdote Abiatar e de Joabe, filho de Zeruia. Então o rei Salomão fez o juramento diante do Senhor, que Deus me castigue severamente se Adonias não tiver selado o seu destino com esse pedido. O Senhor me confirmou e me colocou no trono de meu pai, Davi, e estabeleceu minha dinastia como prometeu. Portanto, tão certo como vive o Senhor, Adonias morrerá ainda hoje. E o rei Salomão ordenou a Benaia, filho de Joiada, que atacasse Adonias, e ele foi morto. Depois, depois o rei disse ao sacerdote Abiatar: Volte para sua casa e em Ananote, não, em Anatote. Você merece morrer, mas mas não o matarei hoje, pois você carregou a arca do Senhor soberano, pois você carregou a arca do Senhor soberano para meu pai, Davi, e o acompanhou em todas as dificuldades dele. Então Salomão, de, então Salomão depois, então Salomão depois, Abiatar de, então Salomão depois, depois ele tirou o cargo dele, né? Abiatar de seu cargo de sacerdote do Senhor. E desse modo cumpriu a profecia do Senhor em Silo a respeito dos descendentes de Eli. Essas notícias chegaram até Joabe, embora não houvesse apoiado a revolta de Absalão. Ele tinha dado seu apoio a Adonias. Por isso, fugiu para a tenda sagrada do Senhor e se agarrou às pontas do altar. Salomão soube disso e enviou Benaia, filho de Joiada, para executá-lo. Benaia foi à tenda sagrada do Senhor e disse a Joabe: O rei ordena que você saia. Não, respondeu Joabe. Você morre aqui. Tá. Não, respondeu Joabe. Vou morrer aqui. Então Benaia voltou ao rei e lhe contou o que Joabe tinha dito. Faça o que ele disse, respondeu o rei. Mate-o ali, junto ao altar, e sepulte-o. Assim removerá de mim e da família de meu pai a culpa pelos crimes injustiçados que Joabe cometeu. O Senhor, o Senhor o punirá por sua culpa, no assassinato de dois homens mais justos e melhores que ele, sem que meu pai soubesse. Joabe matou Abner, filho de Ner, comandante do exército de Israel, e Amasa, filho de Jeté, comandante do exército de Judá. Que o sangue deles recaia sobre Joabe e seus descendentes para sempre, e que o Senhor conceda paz a Davi, seus descendentes, sua dinastia e seu trono para sempre. Benaia, filho de Joiada, voltou à tenda sagrada e matou Joabe, que foi sepultado em sua casa no deserto. Então o rei nomeou Benaia, filho de Joiada, comandante do exército em seu lugar, não, em lugar de Joabe. O sacerdote Zadok em lugar de Abiatar. Depois o rei mandou chamar Simei. Ele disse: Construa uma casa em Jerusalém e more aqui. Não dê um passo fora da cidade para ir a qualquer outro lugar. No dia em que sair, no dia em que sair atravessar o vale de Cedron, certamente morrerá e será responsável por sua própria morte. Tá. Depois Simei respondeu: Sua sentença é justa. Farei o que o meu senhor, o rei, ordenar. E Simei morou em Jerusalém durante muito tempo. 3 anos mais tarde, porém, dois escravos de Simei fugiram para a casa de Aques, filho de Maaca,
rei de Gade. Quando alguém disse a Simei onde eles estavam, ele selou o jumento e foi até Gate procurá-los. Ao encontrá-los, levou-os de volta a Jerusalém. Salomão soube que Simei tinha saído de Jerusalém e ido a Gate e voltado. O rei mandou chamá-lo e perguntou: não o fiz jurar pelo Senhor e não o adverti de que não fosse a lugar algum, pois do contrário certamente morreria? E você respondeu: sua sentença é justa. Farei o que ordenar. Então, por que não manteve o juramento ao Senhor e não obedeceu à minha ordem? O rei também disse a Simei: certamente você se lembrará, certamente você se lembra de todas as maldades que fez. O rei também disse a Simei: certamente você se lembra de todas as maldades que fez a meu pai, Davi. Que o Senhor faça esse mal recair sobre sua cabeça, mais que eu. O rei Salomão receba mais que eu. O rei Salomão receba as bênçãos do Senhor e que sempre haja um descendente de Davi neste trono na presença do Senhor. Então, por ordem do rei, Benaia, filho de Joiada, levou Simei para fora e o matou. Assim o reino de Salomão foi firmemente estabelecido. Terminamos por hoje. Era só o capítulo 1 e o 2 de Primeira Reis. É isso, terminamos por hoje. Deus abençoe vocês. Obrigado pela companhia. Até mais, até amanhã, se Deus quiser. Valeu.